seus inários e cantem reverentemente o hino de número 47 para a formação da plataforma. Peço a todos que continuem de pé, enquanto aqui à frente faremos uma oração em voz baixa, pedindo orientação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, damos início ao culto divino e à nossa segunda hora. Convido os irmãos que abram os inários no hino de número 216, 216, e cantemos alegremente o hino, firmes nas promessas. O texto base para a nossa oração se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, que está escrito assim: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Com base nesse texto, eu convido a todos que se ajoelhem e convido ao irmão Marcelo que vem aqui à frente e faça a oração inicial. Poderoso Deus, grandioso Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Queremos nesse momento, Pai querido, te pedir perdão pelas nossas faltas, nos lava e nos purifique com o teu sangue, para que possamos estar limpos da tua santa e bendita presença. Amém. Suplicamos nesse momento o teu Santo Espírito em nossas vidas, a fim de que possamos compreender o assunto que será transmitido nesta manhã. Queria ser com o teu servo que está à frente da mesma, que o teu Santo e bom Espírito possa capacitá-lo a transmitir de uma forma tal que todos nós venhamos compreender este tão importante assunto. Que a tua paz permaneça conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Para preparar os nossos corações para a mensagem de hoje, eu quero convidar a irmã Jamara. Ela vai louvar ao Senhor com um hino especial.
Bom dia, um feliz sábado a todos. Como na mão do teu poder. Amém. Amém. Que lindo louvor, que Deus seja louvado com ele. Agradecemos a irmã Jamara pela participação. Quero lembrar os irmãos que hoje, às 3 horas, nós teremos uma liga especial lá no Palmeiras. Todos os irmãos estão convidados a participar. É chegada a hora da nossa mensagem, que tem por título Uma Fé Inexistente. Neste momento, eu quero passar a palavra ao nosso mensageiro, Isaías Júnior. Com ele está a palavra. Feliz sábado a todos os irmãos, que a paz de Deus permaneça em seus corações. Vocês que nos estão acompanhando online também, que a palavra de Deus possa tocar ao seu coração. Irmãos, um homem muito cristão, dedicado nos seus afazeres, tinha o costume de corriqueiro na sua vida, viajar, a trabalho, a passeio. E uma dessas suas viagens, o avião onde ele estava, um dos motores parou de funcionar. E o piloto teve que fazer um voo forçado em alto mar. E o que aconteceu? Infelizmente, muitas pessoas que estavam ali morreram. Mas ele conseguiu encontrar algo que boiasse e por longas horas acabou chegando numa ilha. E ao chegar lá, mesmo assim ele agradeceu a Deus pelo tal livramento que tinha acontecido. E continuou ali, construiu meio que uma casa, uma tendazinha ali para se proteger. E em seguida, orou a Deus agradecendo, porque de certa maneira era uma proteção, porque ele não sabia se tinha animais ferozes na ilha, alguma coisa do tipo. E se alimentou, conseguiu ali com algumas ervas e a pesca se alimentar. E um certo dia, nessa mesma ilha, ele saiu para, como já estava de costume, para tirar o seu alimento, né, pescar. E estava feliz, porque muito grato, porque tinha conseguido ótima pesca ali, tinha abundante, né, ali para o dia e para os dias seguintes. Mas quando ele voltou, ele viu assim, teve uma péssima notícia. A sua tendazinha, onde era o seu refúgio, estava em chamas. E naquele momento, ele falou: Senhor, por que me desamparaste? O que eu fiz contigo? E ali, decepcionado, triste, no mesmo instante, ele escuta alguém colocar a mão no seu ombro e falar: Filho, vamos. E ao olhar assim para trás, ele viu um marinheiro fardado. E ele perguntou: como assim você me encontrou aqui? Ele disse: não, o sinal de fumaça que você fez, ele chamou a atenção do marinheiro, mandou parar e me enviou até aqui, através desse bote, e eu vim aqui te buscar. E até então, ele voltou com o marinheiro. E da mesma maneira somos nós, irmãos. Quantas vezes nossas casas estão em chamas? Quantas vezes nós estamos passando por momentos que nosso eu não está feliz. E não conseguimos ver as providências de Deus em nossas vidas, em meio às turbulências. E ali foi um milagre. Deus operou um milagre ali. Porque ele era sozinho na ilha, não tinha. Ele mesmo não colocou o fogo. Então Deus tem sempre um melhor caminho para nós. Sabe? Isso tudo basta da gente crer. Se
Se a gente crer e ter fé, sim, teremos milagre em nossas vidas. Um exemplo de milagre aqui que eu quero relatar para os irmãos está em Daniel, capítulo 6. Eu não vou ler tudo, mas vou mencionar a história, relatar um pouquinho. Eu acredito que seja a história mais conhecida, se não for a mais conhecida, Daniel na cova dos leões. E o que acontece no capítulo 6? No capítulo 6, após Babilônia ter perdido seu império ali por reinado de Dário, os medos persas, o que aconteceu? Na organização do novo império, foi distribuído com a seguinte maneira: 128 províncias, né? No caso presidentes, e três príncipes. Mas o fato que chama a atenção é que Daniel, que não tinha o sangue daquele povo, estava entre os 3 príncipes. Um dos 3 homens mais poderosos ali do reinado, administrando um império, digamos assim. E como a história vocês mesmos sabem, o que acontece? Começou a trazer um certo desconforto para o povo. Como assim? Um homem que não é do nosso sangue está entre os 3 homens mais poderosos, respeitados. Isso foi, de certa maneira, foi alimentando um certo ciúmes. E eles procuraram, de alguma maneira, acusar Daniel. Mas começou uma batalha, por quê? O que eles procuravam, eles não achavam. Porque Daniel era um homem íntegro, leal, fiel, honesto. Não tinha o que eles acusar, poder chegar para o rei e acusar Daniel. Então eles tiveram a brilhante ideia de criar uma lei. A lei qual, vocês sabem, que essa lei era assim. Naquele tempo, como vocês sabem, existiam vários deuses. E o povo tinha um costume de adorar os seus deuses. Mas essa lei obrigaria a todo o povo a reverenciar, pedir suas preces, agradecer somente ao rei Dário, ou Dario, como alguns chamam. E o que aconteceu? Quando esse grupo de pessoas se reuniram e apresentaram essa proposta para o rei Dário, falou assim: ó, rei, o senhor é magnífico, brilhante, né? Acreditamos que toda a honra do seu grande reino, das suas batalhas, devam ser, num prazo de 30 dias aqui, ser reverenciados somente e unicamente a você. E todos aqueles que reverenciarem qualquer outro que seja seu Deus, seja lançado na cova dos leões. E aí nós podemos ver como nós, seres humanos, gostamos dessa idolatria. Gostamos de ser bajulados. E Dário, ele não hesitou. Assinou a lei, carimbou com seu anel, se tornando uma lei irrevogável perante os médios persas. E o que aconteceu? Após que Daniel soube dessa lei, vocês também sabem que Daniel, ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Mas Daniel não se deixou abalar. Daniel permaneceu, fazendo suas atividades, e no decorrer do dia foi para sua casa orar. Aí que aconteceu. Aquele grupo que planejava derrubar Daniel ali, o que eles fizeram? Acompanharam Daniel e viram ele na janela da sua casa, orando a Deus. O que eles fizeram? Correram para o rei. Rei, o Senhor não fizeste uma lei a qual toda a honra e glória seja somente, unicamente pro Senhor? E o rei, sim. Pois bem, Daniel não respeita as suas leis. E, de certa maneira, o rei, durante o dia, buscou, de alguma forma, tentar anular, mas a lei era irrevogável. E no final do dia, Daniel foi lançado na cova dos leões. E a história vocês sabem, que durante a noite o rei Dário foi para o seu quarto, triste, abatido. E pela manhã, bem cedinho, no capítulo 16, me acompanhe, de Daniel 6, versículo 19, diz que ao amanhecer, pela manhã,
ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com uma voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então o rei se alegou sobre a maneira e mandou retirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmãos, a história de Daniel aqui é nossa base da nossa mensagem. Iremos falar aqui 4 pontos. E eu quero que vocês prestem atenção em cada ponto. Por que uma fé inexistente? Sabe? Uma fé, prestem atenção, uma fé que não se baseia em sentimentos. O primeiro ponto. A fé, ela não é baseada em sentimentos. Sabe por quê? Daniel poderia ser deixado dominar pelo medo da morte, mas sua fé em Deus o levou além, até mesmo de um dos maiores medos do ser humano. Uma fé que vai além dos sentimentos. Muitas das vezes, deixamos nossos sentimentos sejam mais fortes que nossa fé. Assim como Daniel, ele poderia ter sentido medo, nós podemos sentir medo. A questão é aonde você está se baseando na sua fé. Sabe? Mas qual é o sentido entre fé e sentimento? Sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Mesmo quando deprimidos pela tristeza, é nosso privilégio entoarmos melodias a Deus no coração. Quando assim fizermos, a correção e as nuvens se dissiparão e passaremos da sombra e das trevas para a clara luz solar da sua presença. Irmãos, todo dia nós acordamos dentro de uma cova dos leões. Nós dormimos e acordamos dentro de uma cova. Todo dia é um desafio. Todo dia, você, ao levantar, você tem um desafio a ser vencido. Você tem uma missão muito importante. E essa missão, ela nada mais é aonde você está direcionando a sua fé. Se eu estou bem é porque eu estou com uma fé forte. Ou se eu estou triste, minha fé está fraca. Não, não é isso. Fé não se baseia em sentimentos. O que acontece no nosso meio é que muitos passam longos anos em sombras e dúvidas por não sentirem como desejam. Mas sentimento não tem nada a ver com a fé. A fé se aventura sobre as promessas de Deus, crendo firmemente que o que Ele disse é capaz de cumprir. É por isso. É somente por isso. Você não pode se basear somente pelo que você está sentindo no momento. Aquele entusiasmo. A fé não é se baseada assim. O segundo ponto, a fé que não se baseia no que se vê, no caso as circunstâncias. Daniel poderia ter focado na terrível imagem de ser jogado numa cova cheia dos leões famintos. Poderia ter se concentrado no que seus olhos podiam ver e renunciado à sua fidelidade a Deus. Mas a fé de Daniel ia além do visível. Não focou na cova dos leões, focou na promessa de Deus. Nosso fracasso em nossa lealdade ao Senhor ocorre porque estamos sempre baseando nossa vida espiritual nas circunstâncias ao nosso redor, ou seja, no que vimos. Sabe, irmãos, muito se fala hoje de prosperidade, bens materiais, o conforto, a mordomia. Isso não é errado você ter. Gostaria muito que todos, eu, vocês, tivessem
o privilégio de realizar alguns sonhos, que talvez seja uma casa própria, um carro do ano, um conforto de roupa. Isso não é errado. O errado é você se basear que aquilo é resultado da sua fé, que aquilo ali, aquelas circunstâncias, é o que você deve se basear por estar feliz, de você ter aqueles seus bens e ficar alegre porque você tem aquelas certas coisas. Mas isso não quer dizer que você tem fé, sabe? A prosperidade nas nossas vidas, a maior prosperidade que nós podemos ter é a comunhão com Deus. Porque não importa o estado que você esteja, não importa se você tem 1 milhão na conta ou se você tem R$1, se você tem a comunhão com Deus e fixado nas promessas dele, você será muito mais rico com quem tem 1 milhão na conta. Então veja aqui, Daniel, ao ver a circunstância de entrar na cova, os leões, ele já era um homem de idade. Ele poderia ter se desesperado, ele teve a opção de, no caso aqui, de negar o seu Deus e ser perdoado. Poderia ter acontecido isso com Daniel. Mas a questão é que Daniel não se deixou se desesperar pelo que estava acontecendo no atual momento. Ele preferiu unicamente, tudo bem, que seja feita a vontade de Deus. Ele passou a preocupação dele, lançou nos pés do Senhor. E Deus honrou o seu nome. Deus honrou ali os caminhos de Daniel, porque Daniel era um homem leal a Deus. Mesmo que teve a circunstância, ele mostrou a lealdade ao Senhor. Sabe, ter fé nas promessas de Deus é ir à frente pela fé, prosseguir sem governado pelas circunstâncias. É uma lição de aprendizado. Então, ou seja, para eu ter fé, eu preciso entender o quê? Eu preciso somente firmar à minha frente Deus. Eu preciso enxergar Deus na minha frente. Porque não sei como você está hoje, está de espírito, se você está abatido, passando por algum problema. Saiba que é normal. Tá tudo bem não estar tudo bem. Nós somos pessoas altamente sentimentais. Nós somos pessoas sentimentais carentes. E a única pessoa que pode suprir todos os nossos problemas é Deus. Mas se sua fé não está baseada no que você almeja ter, porque sabe por quê? Vamos analisar aqui. Digamos que você não tenha nada no sentido de que você gostaria de ter um sonho, por exemplo. Qual é a promessa de Deus para aqueles que serão salvos? No céu, você terá uma mansão que dinheiro nenhum aqui na terra pode comprar. No céu, não terá tristezas, não terá lágrimas. No céu você andará lá tranquilo, sem perigo. E às vezes prendemos os nossos sentimentos, as nossas intenções somente pela terra e esquecemos que se você não conseguir realizar seu sonho aqui, tudo bem, mas preserve uma coisa, preserve sua fé em Deus, porque o que Ele te promete é muito maior do que qualquer ouro aqui da terra pode comprar. Porque é uma coisa que ela foi oferecida para você. E essa promessa não custa R$1. Não custa R$1. E pensamos no nosso dia a dia, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, bens e tal. E se prende isso e esquece que não é só isso. Não, os valores bíblicos estão invertidos. Estão totalmente invertidos. Você acaba deixando seu coração aflito, angustiado, por coisas que serão passageiras. O terceiro ponto, irmãos, que eu irei falar é uma continuidade. Mas para vocês entenderem da angústia, quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios
4:18, ele diz assim, ó: fixando os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vocês entenderam? Amém? Por que é importante a gente olhar porque é eterno? Porque ele é eterno. Somente por isso. Porque o que você vê, ele chegará ao fim. Mas o que você não vê, ele será eterno. E ninguém poderá tirar de ti. Sabe? E Paulo, ele continua falando aqui, no 2 Coríntios 11, 23 ao 27, 11, 23 a 27, de que nem sempre a vida do cristão, aquele que serve a Deus, será fácil. Ele continua dizendo o seguinte, aqui ele está falando sobre o sofrimento do evangelho, do que ele passou, né? E isso pode estar acontecendo entre nós, hoje, não dessa mesma forma, mas futuramente irá acontecer. E cabe a nós, onde é que está a nossa fé firmada? No que se vê ou no que não se vê? Ele diz assim, a partir do verso 23, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apredejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então, irmãos, se você não se basear a sua fé no que não se pode ver, eu pergunto a vocês, como podemos permanecer nos caminhos do Senhor passando por tais dificuldades? Não tem como. Sabe por que não tem como? Se no trabalho, você está tentando fazer o seu melhor serviço no seu trabalho, e alguém, por algum motivo, não está dando aquela produção para o trabalho e vem atrapalhando. O que acontece muitas vezes? Rapaz, não dá. Desse jeito não dá. A gente começa a ver que o problema do outro está atrapalhando e por isso mesmo fica. Acaba muitas vezes correr um supervisor e tal. Mas se no trabalho, muitas vezes, a gente tende a desistir, imagine quando unicamente os esforços dependem somente de você. Se os esforços dependem unicamente de você e sua fé não está baseada naquilo que se pode ver, com que força você terá? Que força você terá para suportar tais dificuldades? É por isso, irmãos, nunca, jamais deveremos deixar a nossa fé ser baseada somente por aquilo. E a terceira observação, o terceiro ponto a ser examinado é uma fé que não se pode negociar. Sabe? Voltando aqui, no caso de Daniel, a negociação era clara. Ou ele se curvava ali para o rei, ou não. Era sua vida ou sua fé. Era fácil de ser resolvido. Este era o acordo. E Daniel escolheu sua fé. Sua fé em Deus não podia ser negociada, comprada por nenhum favor humano. Assim é hoje. Quantas vezes trocamos nossa fé quando Satanás nos oferece algo em troca? Nossa fé é irrevogável? De fato, irmãos? Irmãos, quando falamos de negociação, como assim posso estar negociando a minha fé? A fé ela não é só negociada em diversas maneiras. Todo dia você está negociando a sua fé a Deus. Às vezes pode ser um emprego, um salário bom, que você tenha que trabalhar no sábado.
Às vezes, você está negociando a sua fé. Um exemplo muito claro. Teve uma semana turbulenta, cansativa no trabalho. Chega na sexta-noite, você não vem para a igreja no sábado de manhã. Você negocia sua fé. Eu te pergunto, como você quer que sua fé seja fortalecida se você não quer vir para a igreja comer o pão que Deus te deu? A sua fé é negociada em diversas maneiras. A sua fé ela é negociada a partir do momento, irmãos, que você dá um mau testemunho. Nós vamos ver isso, porque isso acontece. A nossa fé ela precisa ser firmada nos pés do Salvador. Sabe? Jesus teve a sua fé testada, digamos assim. Satanás, quando estava no deserto com Jesus, Satanás buscou, de alguma maneira, enganar Jesus. Sabe como? Eu não sei qual é o livro, agora que é inspirado, mas diz que Satanás tentou confundir a mente de Jesus. Mostrar para ele que ele era o anjo caído. E Satanás era o anjo de luz. Se Satanás foi capaz de tentar Jesus, quanto mais a nós que não estamos aqui fingindo de ser crente, fingindo que serve a Deus, não tem condições. Sabe por quê? Porque aquele que está em pé ora para que não caia. E um grande relato sobre isso é Demas. Quem se lembra de Demas? Demas era firme, nas Apóstolos, página 236, diz assim, ó, Demas, firme por algum tempo, abandonou mais tarde a causa de Cristo, por ganhos mundanos, trocou Demas toda a alta e nobre consideração, com que pouco discernimento fizera a trocar. Demas não era uma pessoa qualquer, irmãos. Demas, ele ajudava Paulo. Ele trabalhava com Paulo. Ele estava dentro da igreja ali, ele estava pregando o evangelho. Mas Demas não tinha sua fé firmada em Deus, porque após a primeira prisão de Paulo, Paulo pede para os irmãos correrem até Demas, conversar com Demas. Mas da segunda prisão, Demas já tem saído. As circunstâncias que vêm na sua vida provará a sua fé. Provará. E cabe a nós, unicamente a nós, somente a nós. Sempre volta para nós, as nossas escolhas. O que eu realmente quero. É somente por isso. Assim como Demas caiu, nós podemos cair, irmãos. Podemos sair, abandonar a fé. Por ganhos mundanos. E esses ganhos mundanos estão na nossa vida. Quantas vezes nós deixamos de estar no estudo bíblico, de estudar as profecias, de dar um estudo bíblico para estar fazendo coisas seculares, assistindo novela em casa, entupido ali de internet, Netflix o dia todo, e seu conhecimento se torna vago, fraco, é isso. Qual investimento espiritual você tem adquirido ao longo dos seus anos? Aos membros aqui da igreja que tem mais antigos, a sua fé é aquela chama acesa que você está firmado nos olhos de Deus desde o início, ou você tem sentido que você deixou a desejar ao passar dos anos, se tornando mais, depois eu faço, isso aí também não é tão importante. Como é que está a sua vida espiritual? Você é interessado, que às vezes fica prolongando, não, depois eu vou. Esse amanhã nunca chega, esse depois nunca chega. Como é que está a sua fé? Cristo está voltando, todos sabemos, mas a escolha de hoje, decidir ou não seguir a Cristo através da fé, é sua. Não é pastor, não é obreiro, não é ninguém aqui na frente. Por mais animado que seja o ministro, por mais animado que sejam os irmãos, se você não decidir por suas forças, querer seguir a Deus porque tem as promessas da salvação, da vida eterna, você será perdido. Você não tem que passar a culpa de fulano, a culpa é de ciclano, por isso. A culpa é sua se você está na situação que se encontra hoje. A sua fé te levou a isso. Unicamente a sua fé. Não queira passar os seus problemas, as suas dificuldades, porque eu não tive oportunidade, porque eu não tive isso. Não. Cada um tem uma oportunidade diferente.
Deus trabalha com todo mundo com uma oportunidade diferente. E você não pode culpar as pessoas pelo estado que você se encontra hoje. A escolha foi sua, unicamente sua. Você sabe o que é certo e o que é errado. E não adianta alguém pegar você pelo braço aqui, irmão, você vai ser crente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que abrir seu coração. Você tem que saber o que é mais importante, a salvação ou o inferno. O que você prefere evitar? É as suas escolhas. E o quarto ponto, irmãos, é uma fé que não fica sem frutos. Ela produz obras. A fé bíblica é uma que se manifesta na vida prática. Não é teoria nem mera informação mental. A fé que Deus requer transforma a vida. A fé de Daniel o levou a tomar uma atitude muito clara, visível a todos. Recusou-se a desagradar o seu Deus. Todos nós hoje somos chamados a tomar essa atitude. Contra tudo que vai contra a vontade de Deus. Se nossa vida espiritual não está em harmonia com o que Deus pede, não temos a verdadeira fé em nós. A fé sem obras, ela é morta. Somente por isso, irmãos, o reflexo da sua comunhão com Deus diz muito da sua fé hoje. Se você é aquele irmão que muitas vezes deixa para depois, não se coloca à disposição do ministério, como é que você quer realizar obras? Se você não deixa Deus te usar. Quarta-feira aqui vai ter uma pregação. Irmão, você pode pregar? Ô, irmão. Dessa vez não dá. Irmão, tem como você cantar um louvor? Ô, irmão, tô bem ruim. Não dá certo hoje não. Como é o seu relacionamento com sua família? É aquele relacionamento onde vocês sentam, conseguem conversar, ter um diálogo? Ou vocês vivem de aparência? Como é que é? O cristão genuíno, ele é firmado nos caminhos do Senhor. Volta tudo para o início. Volta sempre para o início. A fé de Cedraque, Mesaque e Abednego foi provada. O que aconteceu? Mais um milagre. Deus protegeu. A fé leva a ações concretas e obedecer a Deus é uma delas. Então, irmãos, quanto mais tempo você procrastina a sua comunhão com Deus, mais distante você vai ficando da sua salvação. Você vai deixando para depois, para depois, para depois. E pessoas que estão do seu lado, irmãos, parentes, vizinhos, você está deixando de trabalhar com eles. Direta e indiretamente. Você deixa de trabalhar. Porque aquele que tem um temor de Deus, por mais difícil que seja, ele não dá as costas para Deus, ele ouve o que Deus tem para te dizer. Sabe? E sinto que muitas vezes temos deixado de exercer a fé. E daqui a pouco eu vou colocar um vídeo aqui para os irmãos. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa criança. Tem um problema de saúde. Está à beira da morte. E às vezes, irmãos, nós deixamos de exercer a fé. Eu quero que coloque o vídeo aqui para vocês entenderem e prestem atenção por quê. Pode colocar o áudio também? Certo. Porque é o seguinte, irmãos. Yeah, you're here. Isso aconteceu na sua vida. Yeah, you're here. You just went to sleep for a second and then you came back. Pode colocar nisso? Para eles entenderem. I love you, Daddy. I love you, I Dad. love you, guys. Ela está lutando para ficar com seus pais. Yeah, you're here. I'm here. Yeah, you're here. You just went to sleep for a second and then you came back. Ela tem apenas 6 anos. Ela contraiu meningite bacteriana. Ela está lutando pela sua vida. You're all right, okay? Okay, but you didn't know me. Yeah, we know you.
Cada dia que passa ela fica mais fraca e o potencial dela é mortal. E a causa da inflamação, os membros ao redor do cérebro, a medula. Rachel, Yeah. are you playing? No, not now. I'm happy. We're all happy. Feeling better? E ela decide fazer uma oração. Peço ao Senhor que minha alma aguarde. Todos pensaram que ela morreu. You got a stretch? Am I here? Yeah, you're here. I'm here. I can see it. I'm You're here. right here. You're What here. are you gonna take with me? Take with me. Mom, thank you, Mom. Taking me here. Yes, you're welcome. I'll do anything to keep you healthy. Yes, well, Yes, but sir. you're my mommy. Yes, I am. And you're my baby. I love you. I love you too. I love you much. I love you much. I love you much. And you're mine. I love you much. Agora que me tem para dormir, peço ao Senhor que guarde minha alma. Agora posso ir para casa em segurança. Okay. Amen. Amen. Good. I'm thanking you. I'm taking me to the best place ever. Home? That's my safe spot too. Where we going? And you're coming with me. No, you're not gonna feel well. Come on. Dias depois ela pôde levantar, ir para a casa, ir para a escola, como se nada disso tivesse acontecido. Não há dúvidas que sua fé superou todos os diagnósticos. Amém, irmãos? Irmãos, não esperem para que isso aconteça na sua vida. Não esperem último momento ali de se arrepender, de confiar em Deus nas dificuldades. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. A fé que não se desfaleça, ainda que severamente provada. Irmãos, hoje é tempo de decidir, de analisar o que você tem idealizado na sua vida como fé, o que você quer na sua família. Hoje é o dia. Não espere como essa criança. Talvez nós não tenhamos essa chance. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se espera, a convicção de fatos que não se veem. Então, creia em Cristo. Preserve os seus caminhos no Senhor. Porque, assim como a fé ela não é baseada em sentimento, ela também não é baseada no que se vê. E é uma fé que também não pode ser negociada. Mas a fé, ela produz frutos. Então, que a graça de Deus seja derramada em você. Que sua fé unicamente seja o seu ponto de refúgio. Porque se você crê nas promessas de Deus, do que Ele tem separado unicamente para você e sua família, hoje é dia de você alimentar. Hoje é o dia de você estar em comunhão com Deus. Pois Deus tem um propósito em sua vida. E cabe a você, irmão, a decidir estar do lado dele ou não. Amém. Amém, irmãos? Convido a todos que fiquem de pé e ainda com essa mensagem em nossas mentes, cantemos o hino de número 349.
postura da oração, aqueles que puderem se ajoelhar, falaremos com o Senhor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo nome, ó Pai. Graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos reunidos aqui na sua santa casa de oração. Queremos desde já, Senhor, te pedir a sua proteção nesse restante de sábado e que, Senhor, de alguma maneira, o Senhor venha entrar em contato com nossos corações, que possamos ser fortalecidos nas tuas promessas, que mesmo que as circunstâncias da vida, os desânimos, não sejam capazes de abalar a nossa fé, que possamos estar firmados em ti, Senhor. Fique com cada irmão aqui, cada visita, cada parente. O Senhor sabe as dificuldades e o Senhor é capaz de sará-la qualquer ferida. Purifique-os, ó Pai. Que seja derramado sobre nós a sua bênção. Que possamos, sim, com espírito de união, possamos levar a sua mensagem a todo aquele que está cansado e oprimido pelo pecado. Que possamos, assim, ó Pai, unidos, um só povo, uma só nação, esperar a sua grande volta. Breve está a sua volta, Pai, e precisamos nos preparar. Precisamos olhar para as suas promessas e sabermos quão perto está de acontecer. Nos dê força, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. De pé, em atitude de reverência, atenção para a conclusão. Em nome de Jesus iniciamos e em nome do mesmo concluímos este culto divino. Amém. Amém. Os irmãos estão despedidos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Um detalhe, só um pequeno aviso. No próximo sábado, nós teremos aqui estudo e Santa Ceia. A partir das 15 horas, nós teremos estudo e Santa Ceia aqui na Parquelândia. Os irmãos estão convidados.